Você está pensando em montar uma loja virtual? Muitas são as dúvidas que passam na cabeça de um empreendedor com essa ideia. Como funcionam os impostos, ou quanto você vai ter que investir, ou como é que você vai divulgar a sua loja. E uma dessas dúvidas, e talvez uma que incomode demais, é como escolher uma plataforma de e-commerce. Essa decisão ela é muito importante e ela pode ter um impacto enorme no sucesso do seu novo empreendimento. Eu sou o Alan Peron e nesse vídeo eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar responder a algumas coisas, te dar um norte, responder a dúvidas como o que de fato é uma plataforma de e-commerce, quais são os tipos de plataforma existentes, quais são os prós e contras de cada tipo, quanto tempo se leva para implementar uma loja de um determinado tipo, o preço, quanto você tem que investir, enfim, eu vou tentar te ajudar. A má notícia que eu tenho para te dar é que não existe bala de prata, não tem uma resposta pronta que é adequada a qualquer tipo de situação. A melhor loja, a melhor plataforma, ela tem as funcionalidades que você precisa, né, que são específicas para o teu negócio, para o que você está pensando, mas ela é também adequada ao seu bolso, ao tempo que você tem disponível e talvez algumas peculiaridades do seu nicho de mercado. Se você está completamente sem grana, tem só uma boa ideia, eu também vou falar lá no final do vídeo sobre uma possibilidade que você tem de montar, de pelo menos testar uma loja virtual sem gastar quase nada. E então, vem comigo? Eu fiz aqui um esquema para me guiar, um mapa mental, e eu vou passando aqui com vocês cada item dele. Então, primeiro, o que é a plataforma? É o sistema que é responsável pelo gerenciamento e visualização da loja na internet. A plataforma ela vai te permitir cadastrar seus produtos, gerir o seu estoque, gerir os preços, alterar a descrição do produto, o preço do produto, o fluxo de envio, o que já foi pago, o que está aguardando pagamento, para quais clientes você deve enviar, emissão de etiqueta, confirmar os pagamentos e muito mais. E se você nunca viu uma plataforma de comércio eletrônico, ela é basicamente dividida em front-end e back-end. O que é o front-end? O front-end é a cara, né? É o que o seu cliente, o visitante, né, que está acessando o seu endereço, o endereço da loja na web, ele está vendo. Então aqui, por exemplo, no caso da Neném Bacana, quando alguém entra lá no browser, digita nenembacana.com.br, ele vai estar visualizando os produtos disponíveis. Então está aqui, né, os bodies, né? E aí, quando ele gosta de um deles, ele vai clicar no body, né? Ele vai ter as informações sobre o produto, possivelmente fotos do produto, a descrição, o preço. No caso de roupa, geralmente você tem a opção de tamanho, você pode ter a opção de cores, etc. A pessoa adiciona aquele item ao carrinho, tá? No carrinho, geralmente, ela computa o valor do frete. Então, vamos digitar aqui um CEP de exemplo. Legal, vou escolher a opção, por exemplo, de SEDEX, tem o preço final. Se eu não quiser comprar mais outros produtos, eu vou finalizar minha compra e aqui mesmo eu vou fazer o preenchimento dos meus dados, vou para a parte de pagamento. Isso aqui é o front-end, isso aqui provavelmente, se você tem ou não uma loja virtual, você já viu. Quando você entra no site do Submarino, funciona assim. Quando você entra no site da Americanas, funciona assim. Então, até aí tudo bem. Agora você tem o back-end, que também faz parte da plataforma. O que é o back-end? O back-end é a parte que o cliente não vê, é a parte que quem trabalha na loja vê. Então aqui eu estou mostrando o meu back-end e eu tenho, além de informações gerais, aqui gráficos de número de pedidos ao longo do tempo, vendas e etc. Eu tenho a possibilidade de, por exemplo, cadastrar novos produtos. Então eu tenho aqui um cadastro, todos os produtos que eu tenho listados, né? Eu posso editar ou eu posso adicionar um novo produto. Eu posso ver que o meu fluxo
pedidos aguardando pagamento. Olha, tem X pedidos aguardando pagamento, eu sei aqui qual é o número do pedido, qual é o nome da pessoa, o e-mail, data em que ela fez o pedido e muito mais. Isso aqui é um exemplo, nem toda loja virtual, nem todo back-end funciona assim. Aqui eu estou mostrando o meu, da minha loja, para você ter uma noção de como é que isso funciona. E aqui você tem o fluxo, então, esses pedidos aqui estão aguardando embalagem, eu sei que eu vou ter que separar no meu estoque o produto que foi solicitado, e aqui eu posso ver nos detalhes do pedido, olha, essa pessoa comprou o body divertido ketchup e o body divertido do fone de ouvido, um no tamanho G, outro no tamanho GG, está aqui o endereço dela, provavelmente, e no caso do meu sistema, ele vai já preparar a etiqueta para que eu coloque na embalagem, e possa levar até os correios para fazer a postagem. Então é isso aqui é o back-end. Agora que você já sabe o que de fato é uma plataforma de e-commerce, vamos dar uma olhadinha nos tipos que você tem à disposição e o que você pode fazer. Em primeiro lugar, você pode baixar plataformas gratuitas, que nós chamamos de open source. Essas plataformas são desenvolvidas por comunidades, são pessoas que se unem na internet, geralmente programadores, pessoas da minha área, e elas criam um código e disponibilizam esse código para quem quiser utilizar e vão desenvolvendo essa loja ao longo do tempo. Geralmente essas pessoas elas ganham a partir da prestação de serviço, então ela te entrega o produto, mas aí ela agrega valor de alguma outra forma, seja com extensões ou seja vendendo algum tipo de personalização. Você pode ainda alugar, então são plataformas prontas, a loja não é sua, você vai lá, fecha um contrato de locação de uma plataforma pronta e eles vão liberar um acesso para você. E você vai cadastrar os seus produtos, cadastrar os seus preços, a descrição, vai fazer todo o controle. E você tem uma terceira opção, que é mandar fazer, que é desenvolver a sua própria plataforma. Tá, Alan, mas quais são os prós e contras de cada tipo? Quem vai fazer a opção pela plataforma gratuita tem que ter em mente o seguinte, o tempo de implementação é médio. É médio por quê, Alan? Eu já estou baixando a loja pronta. Você está baixando o que a gente chama de core, ou o que é o centro. Assim. Ali tem todas as funcionalidades, mas para você tornar aquilo viável para o seu negócio, muito provavelmente você vai mexer no layout, você vai mudar alguma coisa, ou a maioria delas, ela te dá o código-fonte. Então, você vai precisar, quase que em 100% dos casos, de alguém com conhecimento técnico que possa personalizar aquela loja para o seu projeto, né? E aí o custo ele vai de médio a alto. Você vai ter um custo de 4 mil até 100 mil reais, talvez até mais, dependendo da complexidade do seu projeto. Mas aí o custo principalmente é de contratação, ou de uma empresa que preste esse serviço, ou de um freelancer, né? Esse código geralmente ele tem poucas atualizações, porque são muitas pessoas ao redor do mundo que contribuem com essas atualizações. E isso não é feito todo mês, né? Então você tem a versão, por exemplo, está na versão 2.1 do sistema. Quando for daqui a 6 meses, daqui a um ano, talvez eles lancem uma versão 2.2, corrigindo alguns defeitos que o pessoal comece a reportar, melhorando, agregando alguma funcionalidade nova. Como eu falei, esse tipo de solução ele exige um profissional qualificado, né? Muito provavelmente você não vai lá no site, por exemplo, da Magento, vai pegar aquilo ali e vai saber lidar com aquilo. Você precisa de alguém que domine a parte técnica. Então, geralmente você vai precisar de um programador, pelo menos, e de um designer para fazer a personalização da loja, a criação ali da sua identidade visual. Então tem essa exigência de profissional qualificado. Não dá para fazer sozinho. Não dá para simplesmente baixar e utilizar. Você tem alta possibilidade de personalização, porque, como eu falei, a maioria delas tem o código disponível. Então, se você não gostou da forma que aquilo ali está funcionando, o seu programador pode ir lá e fazer uma intervenção nesse código, fazer uma mudança para que ela funcione do jeito que você gostaria. E você tem um benefício que eu acho muito interessante, que são muitos recursos prontos.
Então, geralmente, eu vou aqui falar de algumas dessas plataformas, elas têm uma comunidade extensa, são muitas pessoas usando isso ao redor do mundo. Então, o que acontece? Existem pessoas programadores, desenvolvedores, que vamos supor que a sua loja, você queira integrar ela com um meio de pagamento, a PagSeguro. A loja, quando você baixa essa loja, ela não tem essa opção, mas já tem alguém que desenvolveu isso e disponibilizou isso, ou de forma gratuita ou com um valor, né? Um valor geralmente baixo. Então você pode baixar esse plugin e acoplar a sua loja, e aí não precisa desenvolver do zero, o que geralmente é mais barato. Então, como eu disse assim, existem várias plataformas gratuitas no mercado. Eu vou citar aqui 3 que, na minha opinião, são as mais famosas e que tem uma comunidade engajada, uma comunidade que está sempre ali disponibilizando novos recursos, que são a OpenCart, a Magento e o WooCommerce. O WooCommerce ele funciona em cima do WordPress. Quem utiliza aí blog, né? Quem já tem algum blog ou já teve alguma experiência, sabe o que é o WordPress. E o WooCommerce é um plugin que transforma um site WordPress em uma loja virtual. Então essas são as plataformas gratuitas. Está aqui os prós e contras, ao meu ver, de se utilizar uma plataforma gratuita. Na sequência nós temos as plataformas alugadas. Qual que é o tempo de implementação? Ele é curto. Por quê? É alguém, uma empresa geralmente, que desenvolveu aquela loja, continua desenvolvendo aquela loja e ela como eu falei anteriormente, você vai lá e aluga, você vai pagar um valor, geralmente mensal, para utilizar aquele código deles. Então eles vão lá, vão fazer toda a configuração inicial para você e vão te dar a loja. Então o tempo de implementação geralmente ele é muito curto, porque está tudo pronto. O que falta ali é uma personalização de cores, de inserção de logomarca e tal. O custo ele tende a ser baixo ou médio. Né? Você tem plataformas aí que são alugadas que cobram R$ 39,00 por mês, ou tem algumas que cobram um pouco mais, tem mais recursos, tem mais renome no mercado, mais funcionalidades, e elas chegam a cobrar até 2.000 de mensalidade. Algumas plataformas não cobram taxa de setup, ou seja, é a taxa inicial, né, para fazer a configuração inicial para você. E algumas chegam a cobrar até R$ 10.000 para fazer esse tipo de configuração inicial. Tá? Elas têm como benefício atualizações constantes. São empresas, como eu falei, que vivem disso. Então tem empresa que tem milhares de lojas instaladas. Então é do interesse deles, né, por ser um mercado muito competitivo, está sempre atualizando a loja, criando funcionalidades novas e disponibilizando isso para você. E isso acontece o tempo todo. Tem loja que todo mês libera alguma atualização. Então os clientes, né, esses milhares de clientes vão solicitando, minha loja, poxa, eu gostaria que tivesse tal coisa e não tem. E eles vão coletando essas sugestões e vão implementando com a equipe deles ao longo do tempo e te liberam isso, não gratuitamente, porque você está pagando por isso, mas liberam isso constantemente para você. É simples, né? Basta alugar e usar, não tem muita coisa a se fazer. Você vai fechar com a que você gostar mais e vai começar a usar. Então, às vezes, em, 2 dias você já está com a loja funcionando. Em contrapartida, como ponto negativo, você tem baixa possibilidade de personalização. Então, essas lojas elas não permitem, elas não te dão acesso ao código da loja. Então, nem contratando um programador, você vai mudar as funcionalidades dela. Então, às vezes, tem projetos que têm peculiaridades no carrinho de compra ou na página de descrição e talvez você não encontre uma plataforma que vai te atender. É muito difícil isso acontecer, tá? Mas você tem que estar ciente que as suas ideias elas estarão limitadas pela plataforma, né? E você não tem muita possibilidade de mexer tanto quanto quando o código é seu, né? Algumas sugestões, existem várias no mercado, várias plataformas no mercado. Eu não estou aqui indicando nenhuma, eu não ganho nada, nenhuma comissão dessas que eu estou indicando, eu estou simplesmente listando algumas que pela minha pesquisa elas se posicionam bem no mercado, elas parecem ter boa aceitação. A TradeCommerce, que já existe há anos e anos, a Ilúria, Loja Integrada, Bseller, Jet ou Get, não sei como é que é a pronúncia deles,
e-commerce, e-commerce, são todos exemplos aí. Daí é só você jogar no Google, provavelmente você pode visitar o site e verificar quais são as funcionalidades e benefícios que cada uma delas vai te oferecer. E por último, como eu falei, você tem a possibilidade de desenvolver a sua própria plataforma, tá? Esse seria o cenário, gente, que talvez fosse o ideal, mas por que pouca gente faz isso ou pouca gente tem a possibilidade de fazer isso? Por várias coisas. Primeiro, o tempo de implementação é demorado. E quando eu falo demorado, eu estou falando às vezes de 6 meses, 1 ano, 2 anos para você conseguir desenvolver algo específico para você do zero. Né? Você tem que montar um time ou terceirizar isso, contratar uma empresa de confiança. O custo ele é alto e altíssimo. Às vezes eu coloquei aqui 50 mil reais só mesmo para ilustrar, porque tem empresas que chegam a cobrar 150, 200, já vi projetos de implementação de e-commerce do zero custar mais de 1 milhão. Você imagina a Ricardo Eletro, quando desenvolveu o e-commerce dela, ela teve que montar uma equipe de desenvolvimento lá dentro para poder fazer todo o projeto, né, para um e-commerce do tamanho da Ricardo. Então, não é difícil você extrapolar orçamentos dessa ordem. Tá? Você tem ainda altos custos mensais, porque uma vez que você desenvolveu, você precisa estar sempre dando algum tipo de manutenção ou atualizando essa loja. Como é que você faz isso se você não tem conhecimento? Contratando profissional. Ou você vai ter um profissional no seu time, e são profissionais caros, né? Como eu disse, eu já tive empresa nesse nicho e você tem uma oferta de profissionais muito abaixo da demanda, então o que acontece? O valor de salário é muito alto, ou mesmo para quem trabalha de freelancer, você tem aí uma despesa considerável quando você precisa de fazer esse tipo de atualização. Em contrapartida, você tem uma altíssima possibilidade de personalização. Você vai fazer do zero e você vai fazer com a sua cara, com o que você precisa, né? Do jeito que você quer que funcione. Né? Então você não fica limitado a nada, você pode fazer do seu jeito. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como eu escolho? Qual que é o tipo de plataforma ideal para mim? É a alugada, é a desenvolvida ou é a que já está pronta? Primeira coisa, primeiro aviso, por favor, pelo amor de Deus, evite, só vou te pedir uma coisa, evite o tal do meu primo tem um amigo que faz site, não sei, né, o meu sobrinho faz... Cara, como eu falei no início, isso aqui, se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar de forma profissional. E não dá para trabalhar de forma profissional dessa maneira. Então você tem que sempre optar por pessoas que já têm um portfólio, que já tenham projetos, no caso principalmente de freelancers, né? Se você não optar por uma empresa, mas mesmo empresa, peça referência, me fala, olha, me mostra a sua solução, né? Se você tiver disponibilidade até física, né? Se estiver na mesma cidade, vai lá no escritório, senta com a pessoa responsável, seja do comercial, seja da parte técnica, peça para mostrar casos de sucesso de clientes deles, tá? E aí, assim, aqui é um guia rápido e breve que eu fiz para que você faça a sua escolha. Primeiro, né, o que você tem que avaliar? A sua disponibilidade de investimento. Talvez você está começando agora, seria muito legal eu falar com você, vai lá e desenvolve, porque você vai fazer um projeto com a sua cara. Mas eu sei que essa não é a realidade, então, sendo bem pragmático, você tem que saber quanto você pode investir. E lembre-se que a loja, a parte técnica em si, não não pode corresponder todo o seu investimento. Você vai ter outros inúmeros custos para o seu negócio. Abertura da empresa, compra de equipamento, compra de material de escritório, às vezes assim, tem outras inúmeras coisas. E o próprio custo de marketing no início, de lançamento e tal. Avalie também a sua disponibilidade de tempo. Né? Se você precisa de colocar isso no mercado para ontem, não dá talvez nem para optar pela plataforma gratuita, porque como eu disse, você tem um tempo médio aí de implementação. Talvez você vai ter que partir para a loja alugada. Uma dica, liste, senta, coloca num papel ou numa planilha, se você tem facilidade com isso, quais funcionalidades são fundamentais e quais são opcionais para a sua loja. Isso eu via muito, né, na época que eu tinha a agência, sentava o cliente lá, ele trazia uma lista de funcionalidades, né, principalmente para desenvolver do zero, que era o nosso negócio, e tinham lá centenas de funcionalidades, aí a gente perguntava assim, tá, mas essa funcionalidade é fundamental?
E todas as funcionalidades dele eram fundamentais. E aí o que acontece? O custo vai lá em cima. Porque quanto mais funções sua loja tiver, mais difícil é de implementar, mais tempo vai demandar. Né? Exemplo assim, como profissional da área, o Word, o Microsoft Word, 90% dos recursos do Word não são utilizados com frequência, ou não são nem utilizados, ou você nem conhece. Né? Então não tem por que você desenvolver, principalmente uma versão 1.0 da sua loja, ou buscar, às vezes você gostou pra caramba de uma plataforma que pode ser alugada, mas aí você pensa, não, mas nessa loja aqui eu não tenho o botão para compartilhar enviando um e-mail para um amigo. Tá, isso é interessante, pode gerar recomendações para a compra daquele produto, mas isso não é fundamental, na maioria dos casos não é fundamental. Então tenha assim, bem claro o que você precisa mesmo e quais seriam coisas que são opcionais ou desejáveis. Né? Verifique a possibilidade de integrar com o seu sistema de gestão. Então, se você já tem um sistema de gestão, é interessante que a loja virtual esteja integrada para que você não tenha problemas com gestão de estoque, etc. Para as plataformas alugadas, isso aqui em quase 100% dos casos está disponível e eu sugiro fortemente que você peça para usar um demo, uma demonstração online. Então você fala com a empresa, geralmente elas têm isso disponível, e aí você entra, né, fingindo que está colocando o produto, você pode simular o fluxo de pedido e tal. Outra coisa, verifique o suporte dessa empresa. Se você conhece alguém que use, entre em contato, fala, poxa, o pessoal está sempre disponível, como é que é? Eu consigo suporte sempre que eu preciso? Agora, vamos ser bem pragmáticos assim. Alan, eu não tenho grana, eu tenho um sonho. Eu estou querendo colocar a minha loja virtual, mas eu não tenho disponibilidade nenhuma financeira, ou eu estou com muito receio de arriscar, não sei se esse produto vai ser bem aceito. O que eu posso te dizer é que você pode testar a sua ideia com plataformas prontas que ganham por vendas. Exemplo, Elo7, Mercado Livre ou mesmo nas redes sociais. Então a Elo7, por exemplo, ela é muito legal para quem trabalha com moda, para quem trabalha com bijuteria, são artigos artesanais, né, quem desenvolve produtos desse tipo. Porque ela te permite ter uma loja lá, então vai ser elo7.com.br / o nome da sua loja, Ateliê da Joana. E daí você pode cadastrar os seus produtos, ele te oferece toda a parte de back-end e cobra uma comissão por venda. Eles não te cobram nada para você ter essa loja lá. O Mercado Livre funciona de forma semelhante, funciona bem para outros nichos que não esses que eu citei. Ou mesmo você pode começar nas redes sociais. E como? Você vai estabelecer uma fanpage do negócio e daí você vai fazer com que as pessoas façam pedido, você vai divulgar aquilo ali, seja com anúncios, seja com tráfego orgânico, você vai divulgar e tentar vender naquele meio. Né? Não é o melhor caso, mas, gente, é uma forma, eu vejo muita gente às vezes cogitando, não, eu tô com essa ideia, esse sonho, não tenho grana e tal, vou vender meu carro, e ela se compromete a um ponto assim, que gera um desconforto e poderia, de repente, fazer o teste desse piloto utilizando essas plataformas que são gratuitas e que você vai pagar efetivamente quando tiver venda. Então é isso, eu espero ter contribuído para que você possa tomar a melhor decisão possível. Eu gostaria ainda de te fazer um convite. Inscreva-se aqui no meu canal para que você possa sempre acessar vídeos como esse, vídeos com dicas sobre e-commerce, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo de uma forma geral, com muitas dicas, muitas sacadas que eu constantemente passo para quem está inscrito aqui. Eu também gostaria de te convidar a conhecer o meu blog. Lá eu escrevo vários artigos, né, também desses 3 temas, desses 3 grandes temas, e eu tenho certeza que você pode aprender muito por lá, tá bem? Um grande abraço e até mais!